E aí, minha gente, no vídeo passado eu falei sobre 3 passos fundamentais para compreendermos a compatibilidade amorosa, ou sinastria astrológica. E como prometido, nesse vídeo eu vou dar um exemplo de como esses 3 passos podem ser aplicados. E pensei num casal bem famoso, né? Estão falando muito aí que a Graciane está querendo voltar pro Belo, mas ele está feliz com a outra não está nem aí pra Graciane, mas enfim, qual que é o nível, a qualidade, né, a categoria de compatibilidade entre ambos? Aí, lembrando, nessa passagem do Sol por Gêmeos, o Sol já está em Gêmeos, vai ficar até o dia 20 de junho, 50% de desconto nas sinastrias, viu? Se você quiser vasculhar mais, entender mais a sua conexão com a sua mina, o seu boy, ou presentear algum casal que você acha que precisa, né, compreender mais a relação, aproveita essa oportunidade, né, que tá bem barato. Então vamos lá, né? Primeira coisa que a gente faz, um daqueles 3 primeiros passos, é analisar os próprios mapas, na verdade, porque como eu disse no vídeo anterior, cada pessoa é também um universo, né? Então, a gente não tem que começar pelo segundo passo, já apontando um mapa pro outro e fazendo suas fusões. Então tá aí, gente. O mapa do Belo, com ascendente em Sagitário, um Júpiter transbordando de emoções, hein? Lá no fundo do céu, ou casa 4. Então, regente do ascendente sempre importante, Vênus também na casa 4. E o que chama atenção é essa conjunção desses 2 planetas entendidos como maléficos, que é Marte e Saturno, hein? Justamente esses dois bem no início do signo de Câncer e na casa 7. Então a casa 7 é a casa, né, das parcerias, das uniões, que trata muito dos nossos relacionamentos amorosos. E então eu vou focar mais nessa parte. Tem muita coisa interessante para falar no mapa, né, mas vamos resumir aqui. Uma pessoa com uma casa 4, com uma conexão forte com planetas na casa 7, ela tem um entrelaçamento, muitas vezes a nível subconsciente, entre memórias da infância, entre relações dos próprios pais ou familiares e as relações que ela estabelece em vida. Então, o Belo é uma pessoa que provavelmente resolve muito desses nós, coisas boas ou memórias más também da infância, que são coisas muito reconfiguradas nas relações que ele estabelece. Ou seja, essas coisas como o complexo de Édipo, né? essa, essas mulheres que podem trazer muita arquétipos familiares para ele. Ver a mãe na mulher, ou quem sabe rupturas também, né? E aí cada pessoa, né, realiza de um jeito aqui. Não cabe analisar todos os detalhes aqui nesse momento. Então, e o mapa da Graciane, eu achei um mapa com ascendente lá em Capricórnio. Eu não acho tão confiável, não vi fontes seguras sobre qual é o ascendente dela. Então eu vou focar mais no Belo, gente, que é mais confiável aqui, né? Mas de qualquer forma, eu vou sobrepor aqui esse mapa do Belo com o mapa da Graciane, sem confiar muito no ascendente, para a gente entender como que os planetas dela apontam para o mapa dele, então o foco é mais nele, embora quando a gente faz uma sinastria de um casal a gente foca nos dois, né? Mas isso aqui é só um exemplo mesmo, para depois a gente dar o terceiro passo. Então, analisando alguns planetas dela, o que eu acho mais interessante para a relação com o Belo? A Lua bem em cima do Júpiter dele, hein? Já é um Júpiter lá na casa 4 que lida muito com as emoções, a casa regida pela Lua, né? Que a gente trabalha na astrologia moderna. E então ela vem com todo um flano, esse Júpiter, com emoções infantis, lúdicas, como se fosse uma criança interior, né? Avivando mais ainda esse poder de transmitir emoções que o mapa do Belo expressa demais, a voz, os sentimentos, ele tem isso muito forte. Mas isso aqui, tratando das relações, né? Então é uma lua que encontra muito bem esse Júpiter. Ambos têm um encontro de criança interior muito rica. E outro ponto que eu achei muito interessante, se ele tem esse Marte muito travado, algum karma pesado ligado às relações, ela já tem um Marte em conjunção com Vênus. É algo sim que traz muitos problemas também. Mas o signo de Leão, eu acho que ela traz relações assim conflitantes,
muitas brigas, conturbações, certas possessividades também. Porém, ela traz uma coisa muito interessante que é aquela pessoa pimenta para a pessoa que precisa dessa pimenta para o bombear mesmo o coração de verdade. Se ele tem esse Marte super travado, né, depressão aqui com Saturno, ela traz com Vênus, é como se fosse aquela pessoa problema que a gente precisa para viver uma paixão intensa. E justamente como ela tem Marte e Vênus no fim de Leão, cai na casa 9 dele. Então é muito interessante ver em que casa caem os planetas, né? Que traz toda uma expansividade também, assim como a Lua infla demais Júpiter, expande demais emocionalmente, esse Marte e Vênus dela encontra algo meio selvagem, explosivo, mas que aviva muito ele na casa 9. Expande demais é, a consciência, a vitalidade, tudo isso. Eu vejo uma conexão muito forte de vitalidade entre os dois. Bom, eu só não vou fazer isso apontado para ela porque, né, como eu já disse, não confio muito nesse ascendente. E o terceiro passo, a fusão do ponto médio, que gera como eu disse no vídeo anterior, cada pessoa é um universo, existe o entrelaçamento, que é o passo 2, e também existe a fusão completa. Um casal, ele é uma pessoa, de certa forma, né? E a astrologia trabalha essa perspectiva. O ponto médio entre o Sol dele no início de Touro e o dela mais pro final de Virgem é Câncer. Então, é como se fosse uma pessoa entre a relação, né, que funde os dois, muito ligada a essas questões das memórias da infância, esses arquétipos mais maternais, as emoções, né? E a mesma coisa com Marte. O ponto médio também do Marte dele no início de Câncer e mais para o fim de Leão está mais para o fim de Câncer. No caso dele, aponta para a casa 8, que trabalha muito essas questões arquetípicas, subconscientes, a, a concepção, né, que ele tem no inconsciente da mãe ou da mulher em geral. Ela desperta muita coisa nele em relação a isso. E só para dar um pouco de leveza, não ficar só, né, naquelas questões arraigadas demais na memória e, né, ancestralidade, mãe, Câncer, eu acho que é sempre muito intenso, são sempre emoções difíceis de se racionalizar. Um Vênus com ponto médio em Gêmeos, que acaba dando muita leveza, né? Mobilidade, a questão das brincadeiras mesmo, uma conexão mental interessante. E gostei, né? Não dá para confiar tanto no ascendente dela, mas enquanto planetas, eu acho que eu vou começar a campanha aqui. Volta Bela e Graciana, hein? Aquela mulher que ele arrumou, nada a ver. Eu acho que a Graciana é a mulher dele. Bateu legal aqui, né? Eu acho que ela, se não continuar sendo uma pessoa importante, eu acho que foi muito importante para ele, para aterrar ele nas emoções. Galera, então é isso, viu? Uh, Vou trazer mais exemplos aí. Qualquer coisa pode procurar conhecer a sinastria, que é muito mais complexa do que isso, né? Muito mais completa, junto com o tarô, outras reflexões também. Isso aqui é só um exemplozinho. Pode procurar aí que a gente desembola. Um abraço a todos.